Abra sua Bíblia, projete aí Apocalipse capítulo 12, como foi falado na semana passada, pelo presbítero Lucas. Essa mensagem seria basicamente em dois momentos, e graças a Deus para mim ficou a parte mais fácil, que é para aplicar apenas as verdades que o presbítero Lucas falou na semana passada. Então eu me sinto mais confortável, porque se você veio semana passada, você já sabe toda a explicação do texto. Basta eu aplicar essas explicações que ele já fez. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que o Senhor esteja com você em todos os momentos. Mas eu vou ler o texto todo de Apocalipse, 18 versículos, e fazer um breve comentário e ir para as aplicações do Senhor para as nossas vidas. Apocalipse capítulo 12, a mulher e o dragão. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a luz debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com o cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Pois, por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, depois e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor ilumina nossa mente nesse momento. Ilumina, Senhor, a nossa mente, para que possamos compreender a grandeza da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. É muito legal quando nós fazemos mensagens linkadas, uma quarta e outra quarta. E também é legal porque você deve participar esses 2 tempos, porque se você acaba perdendo muitas explicações importantes para você.
É legal também essas coisas, porque muitos textos da Bíblia nós não temos, e é muito difícil, assim como esse, você expor esse texto em apenas uma mensagem de 40 minutos, que seja meia hora ou até 1 hora. É preciso um tempo a mais. É por isso que vários líderes optam por falar de temas mais difíceis, como o Apocalipse, em cursos na igreja. Porém, é importante lembrar que o Apocalipse é a revelação do Senhor, e está na revelação do Senhor, é Bíblia, portanto, é palavra de Deus e deve estar nos cultos também, como mensagens de encorajamento. Até porque já foi dito aqui que Apocalipse é o livro de maior encorajamento da Bíblia, de maior encorajamento. Às vezes esse livro, com essas figuras de dragões, algumas figuras até esquisitas, causam medo em muitas pessoas. Mas o fato é que Apocalipse revela uma coisa muito simples. O Cordeiro venceu, volta para buscar a sua igreja e vive com sua igreja eternamente no céu. O diabo já é derrotado e vai viver eternamente no lago de enxofre, no lago de fogo. E isso é o resumo de tudo. E a igreja, como diz as Sagradas Escrituras em Apocalipse e Daniel, a igreja vive com esse Rei dos céus, vive com o Cordeiro eternamente, porque ele foi concedida a honra de viver nesse local celestial, onde não há choro, onde não há tormento, onde não há lágrimas nem doenças. Esse lugar é o céu para onde nós iremos pela graça e pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus. Então você viu um panorama, ou viu muitas explicações sobre essa luta entre o diabo, a igreja e o Senhor Jesus Cristo, ou seja, o diabo sempre vai atacar a igreja. E curiosidade bíblica para nós, sempre que a Bíblia cita o diabo atacando alguém, ele está atacando a igreja do Senhor, ele odeia a igreja do Senhor. A Bíblia nem se refere que ele odeia o Senhor. A Bíblia não faz essas referências. O diabo é um inimigo de Deus, é óbvio que ele é inimigo de Deus. Mas a Bíblia sempre que fala dos ataques dele, está falando que ele ataca a igreja do Senhor, a criação do Senhor, a noiva do Senhor, nos ataca. E aqui nesse texto, nós vamos ver hoje algo de muito encorajamento para nós, porque nós vamos ver a partir de textos aqui, de versículos desse texto, como Deus, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vamos morar para a eternidade, ou pela eternidade com Ele, como Deus nos protege do ataque do inimigo, como Deus vai nos protegendo até com que isso tudo se consuma e a gente viva com o Senhor eternamente. E a primeira lição que o texto nos dá é que o Senhor nos livra providencialmente. O que significa isso? Significa que nós passamos por algumas coisas na vida, algumas dificuldades, e de repente, em meio a essas dificuldades, você passa por uma crise financeira, você passa por dificuldades de doenças, você passa por diversas dificuldades na vida. Depois que você passa por elas, você está aqui olhando para trás e avaliando como você passou por elas, você vai ver que você passou por elas por causa de algumas pessoas, por causa de algumas coisas que aconteceram. Olha, de repente surgiu uma igreja na minha vida, de repente alguém fez um convite para eu ir em tal lugar, de repente apareceu um irmão para orar por mim, de repente aconteceu isso, e estou aqui hoje, diante de uma crise que eu já passei, agora tratado ou tratada, e vou usar esse momento que eu passei para testemunhar o que Deus fez por mim. Essas pessoas, esses locais, a Bíblia fala que é Deus que levanta.
providência de Deus para as nossas vidas. Elas não surgiram à toa, elas não surgiram por coincidência do destino, elas não surgiram porque você é bonzinho ou malzinho, elas surgiram porque Deus quis que elas surgissem, e esse é o livramento providencial do Senhor. O mesmo Deus, olha só, o mesmo Deus que permite nós passarmos por dificuldade, é o Deus que nos livra ou que nos dá providências para nós sairmos dessas dificuldades. Olha o que diz o versículo, por exemplo, 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar. Olha só que coisa interessante. O texto diz, a mulher tomou uma decisão. Então foi ela que decidiu ir para o deserto. O texto completa. Não, foi Deus que conduziu ela para o deserto, porque Deus já havia preparado lugar para ela. E isso é providência de Deus. Isso é simplesmente maravilhoso. Versículo 14 fala assim, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto. E o 16 fala assim, a terra, porém, socorreu a mulher. Esses 3 versículos mostram para nós que mesmo em meio às dificuldades, Deus está cuidando do seu povo. Deus está cuidando da sua igreja. Deus está cuidando de você. O fato é que quando você está no meio da tempestade, você não consegue observar isso. Você consegue geralmente observar isso depois que você passa pela tempestade. No meio, quando tudo está agitado, você não consegue. Você meio que é ofuscado a ver o agir de Deus, mas Deus está agindo em todos os momentos em favor do seu povo, em favor da sua igreja, livrando a sua igreja, conduzindo a sua igreja. E detalhe, meus amados irmãos, quando nós olhamos para a história do mundo, que também é a história da igreja, que é a história do Senhor, a igreja só permanece viva, cresce por causa da mão poderosa do Senhor. Em todos os momentos a igreja do Senhor foi perseguida, desde o início. Perseguição, morte, e quem levantou mais pessoas, quem continuou conduzindo a igreja, é o próprio Senhor Jesus. Se não for por Ele, se não fosse por Ele, nós não conseguiríamos nem prosseguir. Então nós temos que agradecer a Deus que em meio ao desespero, o Senhor nos dá livramentos. Ele providencia livramentos. Deus não promete, quando nós estamos com Ele, não nos promete a ausência de lutas, mas Ele promete proteção e vitória no final de tudo. Ainda que o dragão derrame contra a igreja todo o seu ódio, com torrentes, essas águas da sua fúria jamais matarão eternamente a igreja. Meus amados irmãos, nós passamos por muitas dificuldades, e nós temos que descansar no Senhor, porque o Senhor é aquele que nos cuida em meio às dificuldades. Também isso, eu consigo enxergar aqui nesse texto uma missão para nós. Uma missão para nós. Se Deus levanta a providência em meio ao caos, Ele também nos chama para ser fonte de consolo para pessoas. Ele nos chama. Talvez tem pessoas do nosso lado sofrendo, que precisam de oração. Talvez elas precisam de um ombro amigo para ser escutado, de um ouvido amigo. Talvez elas precisam de uma visita. E talvez você esteja passando por um momento e você também pode confiar nessa igreja do Senhor como providência do Senhor e buscar ajuda. É importante, sabemos que nós somos a igreja do Senhor e nós temos e nós nos amamos ao ponto de darmos as mãos em meio às dificuldades e caminharmos juntos. Meus amados irmãos,
Se não for o Senhor em meio às dificuldades, nós estamos perdidos. Mas também, se não fosse irmãos na fé, nós estaríamos perdidos. Irmãos na fé. E assim, às vezes você olha para o lado, em momentos de desespero, você é inundado por pensamentos diabólicos que falam, ninguém está preocupado comigo. Olha só, ninguém nesse local aqui cuida de mim. Ninguém está nem aí para mim nessa igreja. Mentira do diabo para a sua vida. Mentira, mentira. Nós precisamos rejeitar isso, saber que esses pensamentos não vêm do Senhor. E nós devemos confiar em pessoas aqui, pessoas que têm pecados, que têm suas dificuldades, mas que vão ter capacidade de pelo menos orar conosco, colocar o nosso nome numa roda de oração, ou caminhar conosco mais perto, e isso vai servir de cura para nós também. A Bíblia diz, carregai os fardos uns dos outros. Então, quando nós vemos o livramento providencial do Senhor, obedeça os mandamentos do Senhor para você ser o livramento providencial do Senhor na vida de alguém. Na vida de alguém. Isso é totalmente maravilhoso. E certamente eu e você já passamos por grandes dificuldades na vida, e quando a gente olha para elas, a gente fala, a ajuda daquela pessoa foi essencial naquele momento. Sim, a pessoa se dispôs, como a Bíblia diz. A noiva foi até o deserto, mas a Bíblia completa, e isso foi providência de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então se disponha a caminhar com uma pessoa, e mais. Uma coisa que temos batido muito na tecla, Deus nos usa, e Deus trabalha, e Deus nos cura quando nos dispomos. Quando nos dispomos a sermos usados, a caminhar com pessoas também. Por quê? Porque nós vamos ver as nossas limitações, e nós vamos ver pessoas com tantos problemas, e nós, em nós mesmos, não vamos conseguir resolver esses problemas. E nós que estamos ajudando, vamos nos colocar diante do Senhor, porque é só o Senhor para resolver o problema dela, e o problema futuro que eu posso passar também. É por isso que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nesse sentido, nós somos frágeis, totalmente dependentes. Então nós podemos dar as mãos, e aqui também entra o valor que tem a igreja, a comunhão da igreja, por mais que isso se estenda muito mais do que as quatro paredes aqui, aos cultos, mas o valor que tem nós estarmos juntos aqui nos cultos, juntos uns com os outros. Segundo lugar, como Deus nos ajuda ou intervém na igreja, nessa batalha, nessa grande guerra contra o dragão? Deus usa os seus anjos. Deus usa os seus anjos. Preste muita atenção. Existe uma mistura de coisas que nós fazemos e uma mistura de coisas espirituais. Isso está tudo ligado aqui. Nós não conseguimos definir até onde ou qual é o que aqui. Tudo está ligado. O fato é que nessa mistura de coisas que fazemos e na vida que vivemos, nós estamos numa grande batalha contra o inimigo. Uma grande batalha espiritual. Essa batalha espiritual nunca será vencida com currículo. E quando eu digo currículo, eu não estou dizendo currículo secular. Eu estou dizendo currículo eclesiástico na igreja. Essa batalha não é vencida com currículo. Ou seja, eu sou pastor há 5 anos, há 10 anos, há 30 anos, logo eu vencerei essa batalha. Não. Eu sou professor, eu sou crente há 20 anos, então eu vencerei essa batalha. Não. Essa batalha é vencida diariamente.
E essa batalha não é vencida por nosso currículo ou por nossas forças. Essa batalha é vencida diariamente com a força do Senhor. Por isso, as disciplinas espirituais aqui são tão importantes. Disciplinas espirituais de oração, de conhecimento da palavra e esses dois juntos de adoração. Adoração ao Senhor em todos os momentos, em tudo o que fazemos. Isso fortalece as nossas vidas. A Bíblia até diz que nós somos fortalecidos quando levamos uma vida com ações de graças, diz o texto sagrado do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, cantando ao Senhor hinos e cânticos espirituais e tendo ações de graças, ou seja, uma vida que reconhece que Deus está cuidando de tudo, mesmo nos momentos mais ruins, e agradece a Deus pelos seus cuidados. Vê a mão do Senhor em cada detalhe, consegue ver e pode prestar atenção. Quando nós estamos afastados do Senhor, frios, a murmuração toma conta da nossa vida. Murmuração. Tudo que a gente vê é coisa ruim. Tudo. O mundo passa a não ter cor mais. O mundo não fica colorido, ele fica preto e branco, mas é por causa da nossa visão, do nosso pecado. O desânimo vai tomando conta de uma forma que a gente começa a ver só as dificuldades ou os defeitos das pessoas. Nós não conseguimos mais ver coisas boas, nós estamos na igreja e não conseguimos ver o agir de Deus, nós só vemos o pecado das pessoas e isso acaba afetando outras pessoas também. Para isso, nós devemos pedir perdão ao Senhor. E nós devemos começar a praticar a ação de graças. Ou seja, uma visão bíblica do mundo. E isso não é feito naturalmente. Isso é um exercício espiritual e sobrenatural. Porque nós temos essa tendência de vermos, de reclamarmos, de tudo vermos o lado negativo e começarmos a murmurar. E isso não é só da nossa época, isso é desde que o pecado entrou no mundo. Por isso a Bíblia fala para nós fazermos, nos enchermos do Espírito Santo todos os dias. O enchimento de hoje não vale para amanhã. O enchimento de amanhã não vale para depois de amanhã. Por isso que na Bíblia ou na caminhada cristã não existe currículo. O currículo, nesse sentido, obviamente, não serve para nada. Olha, aquela pessoa, aquele lá foi um grande pastor. Ele foi. Para hoje, se ele não buscar, não vale de nada. Não vale de nada. História não vence batalha espiritual. Quem vence batalha espiritual é o Espírito Santo de Deus e homens e mulheres cheios desse Espírito Santo de Deus hoje. Tá certo? Então nós precisamos buscar todos os dias e precisamos ser auxiliados pelo Senhor e pelos anjos do Senhor. Aqui tem algumas coisas que os anjos do Senhor fizeram que eu vou ler para vocês. Eles foram enviados para Sodoma e Gomorra para derramar o juízo de Deus. Eles foram enviados para proteger Eliseu contra os exércitos sírios. Eles foram enviados para libertar Pedro da prisão. Os anjos do Senhor. O anjo do Senhor que livrou os nossos 3 irmãos da fornalha de fogo. O anjo do Senhor que fechou a boca dos leões de Daniel na cova dos leões. Os anjos do Senhor têm o ministério de servir o povo do Senhor, nos proteger em todos os momentos. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Nós não podemos vê-los, porque eles são espíritos, obviamente, mas eles são reais, estão vivos e ativos numa luta interminável, defendendo o povo do Senhor. Isso é maravilhoso. Assim como os anjos do Senhor livraram
esses nossos irmãos aqui nas histórias bíblicas, eles continuam nos livrando e cuidando da igreja do Senhor em todos os momentos. E isso é maravilhoso. Em terceiro lugar, como o Senhor intervém em favor da igreja? Através da intercessão do nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus, o texto diz que ele foi arrebatado até o trono, né? Apocalipse 12:5 que nós lemos. A Bíblia diz que quando Jesus consumou a obra de nossa redenção na cruz, ele foi assunto aos céus e assentou à destra do Pai, acima de todo principado e toda potestade. E o que Jesus Cristo faz pelos filhos de Deus? Intercede pelos filhos de Deus. É isso que João 11, 41 e 42 diz. Hebreus 7, 25 diz. Por que isso é importante para nós? Por que isso é importante para nós? Porque uma das principais funções do diabo, você sabe, ele é o acusador. Então você tem de um lado, uma acusação. E do outro lado, você não tem você mesmo, você tem uma intercessão de Jesus Cristo. Aqui que entra um ponto muito maravilhoso que eu quero que você se aproprie dessa verdade. O que são as acusações e todas as acusações do diabo contra a sua vida, contra todas as intercessões do Senhor Jesus em favor da sua vida? Olha só, isso é libertador, isso é maravilhoso. Como o autor diz aqui, é impossível que as acusações do diabo encontrem qualquer eco quando olhamos as intercessões de Jesus. E as intercessões de Jesus em favor de nós, elas não são vazias. Porque as intercessões de Jesus em favor de nós têm como base o seu próprio sacrifício na cruz do Calvário. Então ele fala: Pai, proteja os teus filhos. Pai, proteja os teus filhos, porque eu já venci a morte, eu já esmaguei a cabeça da serpente na cruz do Calvário, eu já venci o diabo. Então o Pai escuta a oração e continua nos protegendo, e isso é maravilhoso. Muitas vezes, nós nem percebemos essas proteções, mas o Senhor continua nos protegendo, e isso tem que trazer conforto ao seu coração. Perceba, às vezes eu encontro pessoas falando, e elas são reais, falando e enfatizando batalhas espirituais, e são reais, e tem todos os dias, mas me parece que 90% do tempo, essas pessoas estão falando: nossa, eu estou oprimido, nossa, o diabo está me oprimindo, nossa, não sei o quê, nossa, não sei o quê, enquanto a Bíblia está falando: Jesus está intercedendo, Jesus está intercedendo, Jesus é o vitorioso. Então você pode ter momentos de opressão sobre a sua vida, mas você tem mais momentos de vitória, porque o Senhor intercede pela sua vida em todos os momentos. E a opressão do diabo não é nada, absolutamente nada, quando comparada à intercessão daquele que pisou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Então nós temos que descansar nisso, descansar na obra do Senhor Jesus Cristo, sabendo que estamos numa batalha real, mas sabendo que o inimigo é derrotado por causa da cruz do Calvário, por causa da morte de Jesus Cristo e por causa de sua ressurreição. Até fala, o texto nos mostra algumas armas, né, dessa grande batalha espiritual. E no versículo 11 fala assim: eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro. Perceba, contra o diabo não adianta nós medirmos forças físicas,
não adianta o nosso currículo, adianta a nossa devoção naquele que já fez uma obra eterna ou que durará pela eternidade, a obra do Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. E a única maneira de vencer o inimigo é saindo para a guerra com as armas corretas. E a nossa maior arma é a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. A confiança nessa vitória. Em segundo lugar, esse texto diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Não amaram a própria vida. É importante dizer isso aqui, que muitos morreram por causa da palavra. Mártires na história da igreja. E eles morreram tranquilos por aquilo que o Espírito Santo faz na vida dele ou fez na vida deles. É muito importante dizer isso. Eles foram martirizados, foram tombados, muitas vezes em campos de batalha, mas eles morreram de pé por aquilo que Cristo fez na vida deles. E morreram com uma convicção e hoje estão desfrutando da alegria de estarem com o seu Salvador. Então, essa palavra de testemunho que muitos irmãos já deram, também é fonte de vitórias para a igreja. Isso é tão importante para nós. Isso é tão importante. Porque quando olhamos para a história da igreja, você e eu sabemos disso, que os maiores crescimentos que a igreja já teve, numéricos, foram em tempos de perseguição. E quanto maior a perseguição, maior o crescimento da igreja. Não parece uma coisa que não bate? Na nossa lógica não bate. Se está matando mais gente, então está sumindo mais gente. Não, está matando mais gente e está alcançando mais gente. Porque essa é a lógica de Deus. Deus trabalha de suas formas. E essas pessoas que já foram martirizadas, elas não estavam com os olhos mais aqui. Elas sabiam que essa vida aqui continua, tem uma continuação para a eternidade. E na eternidade não terá mais esse sofrimento. E o nosso pedido tem que ser que mesmo vivendo nesse mundo caído, nesse mundo sofrido, os nossos olhos possam estar na eternidade. Porque se isso acontecer, não importa o que aconteça aqui, nós estaremos com o Senhor para sempre. E se isso acontecer em nosso coração, os nossos olhos estiverem na eternidade, isso com certeza muda e molda a maneira de nós vivermos esse tempo aqui. Muda tudo, molda tudo. Muda a nossa maneira de investir o nosso tempo. Muda a nossa maneira de viver o nosso tempo. Porque nós vamos viver para coisas que vão refletir na eternidade. Ou seja, nós vamos viver para pregar a palavra da eternidade a pessoas que são eternas. Ou eternamente condenadas, ou eternamente justificadas. Mas nós vamos pregar essa palavra, para que essas pessoas sejam eternamente justificadas no Senhor e vivam eternamente com o Senhor. Então, nós precisamos confiar no Senhor e na sua cruz. A cruz é o grande símbolo do cristianismo. Símbolo. E é interessante, o autor faz uma citação, quero fazer uma citação literal aqui, muito bonita. O diabo não suporta a cruz de Cristo, porque foi nela que Jesus triunfou sobre ele. É interessante que o grande símbolo do cristianismo não é a coroa de um rei, mas a cruz de alguém que deu a sua vida pela sua igreja. E hoje está vivo, isso é maravilhoso. Que nós possamos descansar no que o Senhor Jesus Cristo
fez na cruz do Calvário. E aí eu termino como o autor termina também, lendo os versículos 10 a 12. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Pois, por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Que nós possamos descansar no Senhor, porque nós já somos esses habitantes do céu, que o Senhor já preparou para aqueles que o amam. Vamos orar, vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Senhor, nós te agradecemos pela sua vitória. Agradecemos porque o Senhor nos amou. Agradecemos porque somos seus filhos, a sua igreja. Agradecemos, ó Deus, porque nós moraremos, estaremos, desfrutaremos da presença do Senhor para sempre. Que nós possamos desfrutar e viver isso agora. Porque a tua palavra até diz que a eternidade é isso, te conhecer e desfrutar do Senhor para sempre. Obrigado, Senhor, por tudo. Que o Senhor nos use para falar dessa eternidade para outras pessoas também. Que o Senhor nos use para amar pessoas também. Que o Senhor nos use para caminharmos com pessoas. E que nós possamos descansar na providência do Senhor. Descansar e valorizar a igreja do Senhor. Os irmãos que o Senhor colocou do nosso lado. E Deus, que o Senhor nos use para abençoar e ser abençoados, ó Deus, por esses irmãos. Em nome de Jesus é que oramos, amém. Que a graça maravilhosa do Senhor, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e o consolo do Espírito Santo seja sobre vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, tenha um excelente final de quarta e uma excelente semana.